Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer agora uma correção de uma redação, uma discursiva nos padrões exigidos pela banca Instituto AOCP no concurso da Polícia Civil do Goiás. Então, se você vai fazer essa prova, fica ligado que vai ter uma sequência de vídeos, uma série de vídeos aqui no meu canal corrigindo redações. Esse mês de outubro eu vou meter o pé corrigindo redação, entregando conteúdo para vocês, tá? Bora lá, vamos direto ao ponto aqui. Deixa eu colocar na tela o enunciado da questão aqui na nossa plataforma. Essa redação foi enviada por um aluno, essa aqui, ó. Já vou corrigir ela no passo a passo. Vou mostrar a correção aqui, né? E essa redação, esse tema está aqui na nossa plataforma, é o tema 46.1. Esse tema ele é bem interessante porque ele envolve, né, várias questões que são até de áreas diferentes do direito penal, né? Então, fica atento porque é bem nessa lógica que eu acho que vai vir na prova de vocês lá. Vamos lá, olha o enunciado aí, bem legal, bem extenso, mas é importante que você fique atento a cada detalhe que está aqui. Ó, no dia 26 de agosto de 2021, Carlos, conhecido golpista, abordou Paula, mostrando-se disposto a ajudá-la a obter rendimentos exorbitantes em suas economias. A vítima é pessoa com deficiência mental e beneficiária de auxílio previdenciário decorrente de sua condição, fato conhecido por Carlos. Ao prometer o investimento, o golpista afirma que Paula teria rendimentos superiores a 20% ao mês, sabendo ser falsa a afirmação feita. A vítima, encantada com a atenção de Carlos, lhe informa que possui uma reserva financeira de 40 mil reais. Coitada, né, dessa menina aqui. Que estaria disposta a multiplicar seus rendimentos com sua ajuda. Eu, sinceramente, né, acredito que, de fato, sinceramente, essas questões, assim, elas parecem ser questões do dia a dia de algum promotor, de algum delegado de polícia que elabora essas questões. Então, ele pegou um caso que aconteceu, talvez na vida profissional dele, ali, em algum momento da vida dele, e ele transforma isso em questão. Não tem, assim, a mente do cara ou é muito criativo mesmo, tipo assim, um cara é muito bom mesmo na prática, ou ele realmente pegou uma coisa que aconteceu na vida dele e transformou em questão. Eu acredito que seja uma coisa mais prática, ele transformou em questão, mudou o nome ali, mudou um pouco do fato, mas seja esse mesmo pano de fundo. Aí você percebe que a banca coloca tudo bem amarrado, assim, ela não coloca nada à toa. Tudo que está escrito aqui tem uma lógica. Tudo que está escrito aqui, de fato, é para você não ter dúvida, por exemplo, quanto à capitulação do crime. Para você não ter dúvidas quanto ao dolo, né, ou quanto a quanto ele queria determinado resultado. Para que não fique dúvidas lá na frente sobre o enunciado. Então a banca tenta amarrar o máximo de detalhes possível para que não haja dúvida, não haja recursos para anular a questão, tá? Então bora lá. Continuando aqui, ó. Assim é que ambos se dirigem, né, ao banco e Paula realiza uma transferência para a conta indicada por Carlos. Aproveitando-se do fato de Paula estar muito encantada por ele, Carlos leva Paula para sua casa e tem com ela conjunção carnal, sendo certo que Paula nunca tinha se relacionado sexualmente até então, não possuindo discernimento para consentir a prática sexual. Durante o ato, Carlos acidentalmente empurra Paula, que bate com a cabeça na quina da mesa da cabeceira. Aí, ó, você observa aqui, ó, agora há pouco estava falando um crime patrimonial. Depois fala sobre um crime contra a dignidade sexual. Depois vai falar sobre um crime contra a vida. Então, ó, no mesmo fato, no mesmo enredo, tem vários crimes, né? E aí você precisa ser capaz de identificar cada um deles, dissertar, enfim, com paciência. Aí só voltando aqui, ó, durante o ato, Carlos acidentalmente empurra Paula, que bate com a cabeça na quina da mesa de cabeceira e morre em razão do traumatismo craniano, resultado não desejado por Carlos. Desesperado, Carlos foge do local, deixando Paula sobre a cama já sem vida. No dia seguinte, vizinhos estranham a ausência de Paula e chamam a polícia, que vai até o apartamento da vítima e a encontra morta sobre a cama. Aí, com base nas informações acima, responda às perguntas abaixo. No que diz respeito ao ilícito patrimonial, qual seria o crime praticado por Carlos? Aí você fala assim, pessoal, é estelionato, tá claro. Tá, mas e aí, você consegue escrever, fundamentar isso? Tem que saber fundamentar, né? Diante das recentes alterações legislativas, então, lembrar do pacote anticrime, né? Que alterou
o tipo de ação penal, ação penal condicionada à representação, no crime de estelionato, né, agora. Enfim, qual tipo de ação penal para o caso? Fundamente sua resposta. Item B, em relação ao ato sexual e morte de Paula. Como fica a responsabilização de Carlos? Caso Carlos venha a ser condenado pelo crime, terá direito à obtenção de livramento condicional? Então, ó, já entra aqui um monte de coisa. Entra lei dos juizados, entra Código Penal, entra Código de Processo Penal. Então, você percebe que as bancas, elas realmente... E eu acredito que vai ser esse o padrão da prova de vocês, tá? Como a banca tem mais liberdade de linhas, tem muito mais linhas para trabalhar, eu creio que ela vai trazer bem mais questionamentos, né? Aqui foram 4 questionamentos, são 2 itens, mas tem 4 perguntas. E você precisa se posicionar em relação às 4. Então, bora lá. Aí, só lembrando, pessoal, que o nosso curso aí de discursivo para PC Goiás está disponível. Curso com teoria e 5 correções analíticas, conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Então lá tem mais de 60 temas comentados no passo a passo, focado na PC Goiás. Sempre tem modelo de redação para você olhar o modelo. Você pode enviar sua redação para correção para que nossos professores de português e de direito corrijam o seu texto, tá? Vamos lá. Aí só lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode conhecer lá o nosso site, ver os diferenciais, ver lá se faz sentido para você. Recomendo muito, porque redação é 50% da prova, né? Bora lá. Olhando aqui agora a correção aqui, a gente percebe aqui, ó, não vou dar o nome do aluno, claro, né? Vou preservar aqui. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. Acho que dá para melhorar um pouquinho o tamanho aqui. Deixa eu ver. Tá, beleza. Então vamos lá. Assim de cara, você já percebe uma coisa, né? A caligrafia é compreensível, né? A caligrafia do aluno é compreensível, mas pode melhorar um pouquinho mais, né? Ele faz um parágrafo muito grande, aí faz um parágrafo um pouco menor, isso pode gerar prejuízo na nota, na parte de estrutura, né? Não é que tenha que ter uma quantidade X de linhas em cada parágrafo, não é isso. É que é importante que tenha um equilíbrio entre as perguntas, tá? Por exemplo, como são 4 perguntas aqui, eu recomendaria que o aluno fizesse 4 parágrafos. Um parágrafo para cada pergunta. E aí, quando você faz isso, você ajuda o examinador, né? Não fica uma resposta dentro da outra. Porque se fica uma resposta dentro da outra, fica mais difícil de identificar que o aluno abordou exatamente aquele item. Então, muito cuidado para não ficar dúvida. Então, sei lá, bota um parágrafo para cada pergunta. Por mais que as 2 perguntas estivessem no único item, recomendo que você faça 2 parágrafos para cada item, né? Então, 2 perguntas no item A, um parágrafo para cada pergunta, para a resposta a cada pergunta, né? Então, bora lá. Então, o corretor, gente, vai fazer essa análise inicial, tá? Há critérios na correção da banca OCP, da PC Goiás, que consideram, sim, essa estruturação aqui. Aí, ó, escreveu 23 linhas, ok, o mínimo é 20, então tá ok, né? O máximo 40. Mas vamos lá. Primeiro item, lembra lá da pergunta, ó. No que diz respeito ao ilícito patrimonial, qual seria o crime praticado por Carlos? Vamos lá ver a resposta. Ó. De acordo com o que é previsto no Código Penal. Aí, ó, o primeiro erro apontado aqui, ó. O corretor apontou aqui, ó. Após construções com segundo e de acordo, é necessário sempre colocar a vírgula, pois ele não participa da frase. Vê só, de acordo com o que é previsto no Código Penal, vírgula. Por quê? Isso aqui é um elemento adverbial deslocado. Então, de acordo com o previsto no Código Penal, vírgula. Então, faltou uma vírgulazinha. Lembrando que a parte de gramática também entra para conta. Cada erro gramatical que você cometer vai ter uma penalização que, às vezes, você fala assim, ah, mas é pouco, é pequeno, né? Não muda muito. Cara, sei lá, de 20 décimos e 20 décimos, a galinha vai enchendo o papo, né? A pessoa acha que é pouco, às vezes é o pouco que faz a diferença, né? Então, a nossa correção ela é muito boa por isso, porque ela mostra também a parte gramatical. E, às vezes o aluno comete muitos erros que, às vezes, pô, um errinho, uma coisinha de nada ali que já ajudaria ele a melhorar, né? Grande parte dos erros, dos equívocos, né? Bora lá. Vou só tirar aqui minha tela. Vou aumentar aqui esse tamanho aqui, tá? Tá me incomodando um pouco. Vou ver aqui, botar mais pro meio. Ok. Então, ó. Então,
De acordo com o Código Penal, a conduta de Carlos se enquadra no ilícito patrimonial estelionato. Ok. Então ele capitulou bem, objetivamente. Aí continuando, além disso... Aí, ó, faltou outra vírgula aqui. Além disso, vírgula. Sempre após elementos... após conectivos, né, iniciando períodos ou no meio de períodos, é importante colocar uma vírgula. Tá? Importante mesmo. Além disso, as recentes alterações legislativas indicam, ó, erro de concordância aqui, ó. Concordância verbal. O verbo indicar concorda com o sujeito. Quem é que indica? As alterações legislativas. Então, indicam, está no plural. Ó. O corretor apontou objetivamente aqui, com bastante detalhe, né? E ainda bota aqui o que tem que ser. É muito comum os alunos falarem, professor, comprei um curso ali, mas as correções são muito superficiais. Só fala que tá certo, que tá errado e não diz por quê. Então a gente tem esse cuidado, né, de ser porquê e tal, ajudar o aluno realmente a melhorar. Não é aquela coisa superficial, não, tá? Então bora lá. Indica que neste caso, ó, de novo, também faltaram duas vírgulas aqui, ó. Neste caso, né, haverá uma ação penal pública incondicionada. Aí, ó, errou, né? Errou. Por quê? O pacote de crime, e ele faltou ele falar, mas tudo bem, ele falou alterações legislativas recentes, ele poderia ter falado, ó, segundo o pacote de crime, não precisa falar o artigo, nem com referência ao estelionato, também não precisa mencionar o artigo, basta mencionar que é o crime. Talvez ele poderia ter lá no estelionato explicado um pouco melhor, né? Tipo assim, ó, o crime de estelionato, praticou o crime de estelionato em razão, né, do engodo, em razão da busca por ludibriar a vítima e tal. Tem explicado um pouco mais, ó, praticou o crime de estelionato, ok, por quê? Fundamenta melhor, explica um pouco melhor, expande um pouco mais a resposta, né? Explica o porquê, ó, porque no caso prático, no caso narrado, na situação apresentada, ele ludibriou a vítima, tal, que configura o tipo penal em análise. Ponto. Então, explica um pouco mais, para não ficar só naquela coisa superficial. Você melhora o conhecimento técnico, né? Técnico-jurídico que a banca avalia. Tá? Bora lá. Também ele errou aqui, né? Na ação penal pública. Tá? Pelo fato da vítima ser pessoa com deficiência mental. Opa, então eu errei aqui, né? Eu errei. Então, mas só recapitulando, né? Porque na verdade é o seguinte, tá? É importante dizer, de fato, o pacote de crime, ele transformou o crime de estelionato em ação penal pública condicionada à representação. Porém, é importante dizer isso, né? E eu faço aqui uma ressalva, e me retifico. No caso em análise, aí sim, porque tem uma pessoa com deficiência mental. A vítima não tinha condições de reagir, né? Não tinha condições de se posicionar. Então, nesses casos aqui, há aquele parágrafo lá, aquele inciso no artigo, que fala que, de fato, nessas situações, a ação penal pública é incondicionada, tá? Então, aqui nesse caso, sim, é incondicionada. Beleza, então, volta atrás do que eu falei. Beleza. Aí, ó, observa-se atualmente que a regra é que o crime de estelionato é de ação pública condicionada à representação, nem sequer podendo ser instaurado inquérito policial sem essa condição de procedibilidade. Boa, aqui ele explicou o que eu falei, né? Ele poderia ter explicado melhor. Primeiro, ele poderia ter falado, né, dessa lógica, né, de que o crime de estelionato é de ação pública condicionada, e depois é que ele falaria que, porém, né, no caso em análise, a situação é diferente, já que a vítima tal, é incapaz, tal, aquele negócio todo. Mas tudo bem. A ordem dos fatores não altera o produto. Estou falando apenas para fins mesmo de estruturação, tá? Então, bora lá. Vamos aqui. Não poderá também... Vamos ver o que o corretor apontou aqui, nesse não aqui, ó. Aqui deveria haver outro parágrafo, separando as informações e iniciando com o conectivo que dê ideia de adição, como além disso, né? Então, aquilo que eu falei, era importante, né? Não deixar o parágrafo tão grande assim. Como são duas perguntas, ele poderia ter colocado, né, uma resposta em cada parágrafo, mas tudo bem. A banca vai avaliar bem essa parte de coesão, então é importante que sempre você inicie os períodos com elementos coesivos, né? Então aqui ele já começou com não poderá também, né? O ideal seria que ele começasse além disso, ademais, né? Não poderá também.
ser instaurado de ofício, muito menos por requisição do Ministério Público, salvo, neste último caso, se a requisição estiver acompanhada de representação da vítima, do seu representante legal ou sucessores. Então aqui ele expandiu mais, né? Então, numa prova com 40 linhas, você tem essa liberdade de expandir um pouco mais, falar um pouco mais, sem fugir, lógico, ao escopo do que está sendo solicitado. Tá? Aqui ele acabou falando um pouco mais, mas está dentro da lógica e está tudo certo. Tem espaço para isso. Aí, ó, cabe pontuar também que o caso em comento se trata de, ó, aquele cometeu um erro grave. Quando você erra uma palavra, você não precisa riscar dessa forma. Não risque assim. Errou a palavra? Passa só um tracinho em cima, um tracinho na vertical. Basta isso, um tracinho na vertical em cima da palavra, escreve a palavra corretamente na frente. Você não vai perder ponto por isso. Agora, quando você faz isso aqui, ó, você risca e rasura a folha, você está assim cometendo um equívoco, tá bom? Se trata de... Não, cabe pontuar também que o caso em comento se trata de exceção. Assim como ó, o corretor apontou aqui, ó, faltou uma vírgula. Como aqui você vai citar exemplos de comparação e, portanto, acrescentar uma estrutura distinta à frase, deve colocar uma vírgula antes de assim. Tá vendo? Ó, ele explica por que deve ter aquela vírgula ali. Não só que tinha que ter vírgula, não tem que ter vírgula. Tem que explicar por quê. É uma exigência nossa para os professores. Assim como quando a vítima, ó, para conseguir mais clareza, eu trocaria o trecho por... Assim como nos casos em que a vítima for, né? No lugar de como, quando, então gera uma certa cacofonia, né? Dá uma truncada nas ideias. Então o corretor sugeriu uma melhoria. Assim como quando a vítima for a administração pública, direta ou indireta, criança, adolescente, maior de 70 anos ou incapaz. Ok, você percebe que de fato a resposta dele está ok, né? Aquelas observações que eu já fiz. Dividir os parágrafos melhor, usar um pouco mais de conectivos, né? Tudo certo. Muito bom o texto dele, tá bem na linha. Aí, ó, veja que aqui eu fiquei com o segundo item, né? Que é o item B. Eu vou voltar aqui para ver quais foram as perguntas, ó. Em relação ao ato sexual e morte de Paula, como fica a responsabilização de Carlos? Caso Carlos venha a ser condenado pelo crime, terá direito à obtenção do livramento condicional? Então, ó, último item, né, ó. Por fim, então vai fechar a redação, porque é o último item, então já bota um por fim ali. Claro que o ideal seria dividir em 2 parágrafos, então o ideal seria botar o por fim no último parágrafo mesmo. Mas bora lá. Por fim, Carlos poderá ser acusado de estupro de vulnerável e homicídio culposo. Opa! Homicídio culposo, vamos ver aqui de novo a questão, ó. Ó, aproveitando-se do fato de Paula estar muito encantada por ele, Carlos leva Paula para sua casa e tem com ela conjunção carnal, sendo certo que Paula nunca tinha se relacionado sexualmente até então. Então a banca botou isso aqui só como casca de banana, né? Ó. Essa história, nunca transou, nunca teve relacionamento sexual com ninguém, isso não entra no mérito de jeito nenhum para avaliação, né, do crime, né? Não possuindo discernimento para consentir a prática sexual. Durante o ato, Carlos acidentalmente empurra Paula, que bate com a cabeça na quina da mesa. Esse Carlos aqui é violento, né, meu amigo? Ele gosta do negócio violento. Mas bora lá. Bate na cabeça na quina da mesa da cabeceira e morre em razão do traumatismo craniano. Resultado não desejado por Carlos. Então veja, aqui a grande questão aqui é, gente, a banca perguntou o seguinte, ó. Em relação ao ato sexual e morte de Paula, como fica a responsabilização de Carlos? Caso Carlos venha a ser condenado pelo crime, terá direito à obtenção de livramento condicional? A questão aqui é um homicídio doloso ou culposo? Aí, ó, vamos ver o comentário do corretor aqui, em relação a esse segundo ponto, ó. Aqui nesse parágrafo aqui o corretor comentou isso aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó. Sua resposta está parcialmente correta, ó. De fato, Carlos praticou o crime de estupro de vulnerável, porém na modalidade qualificada. Então veja, a qualificadora aqui não é o dolo. Ele quis matar ou não. É o seguinte, do estupro decorreu morte. Então a qualificadora não avalia o dolo, avalia apenas a morte em si. Houve morte, independentemente se a morte foi o crime foi culposo ou doloso, houve morte. Então a qualificadora do estupro de vulnerável é a morte. Então é o estupro de vulnerável, né,
com essa qualificadora aí. Então, homicídio, né? Tá? Perdão, é estupro de vulnerável na modalidade qualificada. Artigo 217-A, parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 4º do Código Penal. Não homicídio culposo, como afirmado na nossa resposta. Então, veja, aí observe, apesar de a questão deixar clara que tal resultado não foi pretendido pelo autor e que o empurrão ocorreu de forma acidental, o tipo não dispõe sobre o dolo da conduta. Apenas fala-se da conduta resultado morte. Não, apenas fala se da conduta resulta morte, tá? Então, veja. Então, aqui já teria perdido ali aquela segunda pergunta do item B. Né? Ou a primeira, não recordo agora. Mas você já teria perdido uma quantidade boa de pontos aí. E tudo certo, gente. O aluno está aqui é para melhorar mesmo, né? Os alunos do nosso curso aqui têm uma correção realmente detalhada, sem enrolação, realmente mostra que está certo e que está errado. E aí imagina, é melhor você errar agora comigo do que errar lá no dia da prova, né? Imagina que cai uma questão como essa e você não se preocupou em treinar, não se preocupou em estudar, e aí se ferrou, né? Para os atos sexuais... Não, peraí. É importante observar que caso fosse comprovado que Paulo possuísse, ó, faltou um acento aqui, ó. Essa forma verbal possui acento por causa do hiato, né? Possuísse. Discernimento necessário para os atos sexuais e que praticou uma relação consentida com Carlos, né? Ó, veja que ele trocou o nome, ó. A gente observou aqui que ele trocou o nome. Praticou uma relação, que Paulo possuísse discernimento necessário para Paula. Não haveria o delito sexual. Nesse sentido, na hipótese de condenação, aí faltou uma vírgula aqui, ó. Adjunto adverbial longo, mais de 2 palavras, deve-se colocar a vírgula. O réu só teria direito ao livramento condicional se possuir um ano sem falta grave e exista, né? Aí, ó, para manter o paralelismo sintático, o verbo aqui deve ficar também no modo subjuntivo, como possuir. Ficaria assim: e existir em circunstâncias pessoais. Repare-se que também seria necessário realizar a concordância, pois o sujeito do verbo é plural, circunstâncias, afinal, são as circunstâncias que existem. Então veja que o corretor foi muito, muito cuidadoso, ó, mostrar exatamente como deveria ser uma construção melhor. E é isso que a banca AOCP quer de você. Então veja, ele errou também esse livramento condicional, porque veja, ele errou todo o item B, né? Então ele zerou o item B. Por quê? Veja que errou parte, né? Porque ele capturou bem ali o estupro de vulnerável, mas ele errou o homicídio culposo, né? E errou também sobre o livramento condicional. Não se aplica livramento condicional porque é um crime hediondo, né? Um crime hediondo. Então ele falou aqui que cabe, né? Pelo menos que eu entendi, ó. Nesse sentido, a hipótese de condenação real só terá direito ao livramento condicional se possuir 1 ano sem falta grave. Então não se aplica livramento condicional de jeito nenhum, né? Então errou essa parte aí, comprometeu bastante a redação, né? E, ó, o resultado do crime foi... Esse resultado faz com que o réu não possa obter o livramento condicional, ainda que primário, o que não foi abordado na questão. Portanto, é impossível que Carlos, do caso em comento, possa obter o livramento condicional. Tá? Então, esse item B aqui ficou bem comprometido, né? Porque ele errou bastante fundamento. Então, ó, a nota dele foi 700 de 1000. Na nossa plataforma a gente usa esse critério, né? De 0 a 1000. Na correção, tirou 700. Então, veja que no aspecto 2, que é aquele item B, né? Ele tirou só metade dos pontos. 150 de 300. Que é com base na nossa correção, tá no nosso padrão de correção. Mas foi bem... Faltou um detalhe, cara. Um detalhezinho aí que teria salvado a redação dele para ir para 1000. Beleza, galera? Então, ó, obrigado mesmo. Caso você queira adquirir o nosso curso aí com correções e teoria, reta final para PC Goiás, não sei até quando vai ficar disponível, porque as vagas estão acabando, a gente tem um limite de vagas de correções, talvez a gente abra logo só o curso com teoria, sem correções, porque nós temos uma limitação de pessoal, de corretores. A gente sempre cumpre os prazos de devolução, a gente devolve sempre 3 dias após a correção ou após o envio. Então a gente quer sempre manter esse padrão de qualidade.
e de correção, tá? Então, galera, forte abraço, bons estudos, até o próximo vídeo. Comenta aí se você gostou da aula, dá o like e vamos pra cima. Um abraço!